Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 20 de outubro de 2021, uma quarta-feira, e vamos aí atualizar a situação do Bitcoin no mercado de criptomoedas. Bitcoin hoje, pessoal, rompeu o topo histórico, conseguiu superar a máxima histórica e a gente segue aí otimista com relação à situação do Bitcoin. Então vamos lá, pessoal, vamos aí falar dessa situação que eu acho que está deixando muitas pessoas aí felizes. Vamos lá. Antes de começar, gostaria de convidar vocês a conhecer a corretora FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado de criptomoedas. Deposite e saque em reais por meio de transferência bancária ou BRZ. Opere mercados futuros utilizando sua banca em moeda fiduciária, criptomoeda ou ações americanas como garantia. Operando na FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar o seu risco, já sabendo quanto pode perder e ganhar antes mesmo de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico. Na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para você se cadastrar na FTX. Utilizando esse link você ganha $5 para gastar em taxas e 5% de desconto nas taxas dos trades. Se cadastre e aproveite. Bem, pessoal, primeiramente eu peço que, se não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações aqui do canal Criptográfico. E também, pessoal, se quer me ajudar de alguma forma, eu peço encarecidamente que deixe o like, que assim você me dá uma força muito grande, beleza? Bem, pessoal, então vamos lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin, que hoje conseguiu superar aquela máxima histórica que estava ali na região de $64.895. Que foi a máxima histórica de 12 de abril, né? E, pessoal, Bitcoin aí, pelo menos aqui no gráfico do dólar, ele não tem fortes resistências no caminho, tá? Quando rompe o topo histórico, é uma situação muito favorável para quem está comprado. Por quê? Porque não tem resistências no caminho, ele tem um espaço gigantesco aqui para ele estar subindo e se valorizando, beleza? Então, olhando um prazo um pouco maior aí de semanas e meses, a gente tá legal, a gente tá numa situação muito boa no Bitcoin. Agora, pessoal, olhando um prazo aí de algumas horas, de alguns dias talvez, a gente está num ponto aí que não é um ponto seguro para comprar, tá? Eu tô dizendo para entrar vendido? Não, tá? E é o que eu venho dizendo nos últimos dias. Pelo amor de Deus, não operem vendidos, não operem contra a tendência de alta do Bitcoin, porque geralmente quem faz isso, principalmente nesses momentos em que o mercado está disparando, acaba perdendo dinheiro. Mas bem, pessoal, quando o Bitcoin ou a maioria dos ativos rompem o topo histórico, principalmente depois de virem subindo direto, praticamente sem nenhuma correção, é muito comum o ativo ele voltar e fazer uma armadilha, fazer um pullback aqui no topo histórico. Então, se você está querendo comprar aqui porque ficou desesperado, porque viu que o Bitcoin está subindo, você talvez aí não comprou, calma, aguarde alguns dias, tá? Não saia comprando aí de forma irracional. Se você tá querendo fazer hold, é aquela mesma história. Não compre tudo de uma vez, divida seu capital aí em 48 frações e vá comprando um pouco ao final de cada semana. Não tente acertar o topo e o fundo. Mas bem, pessoal, Bitcoin agora rompendo o topo histórico, não tem resistência na frente. Prazos um pouco maiores, a gente fica otimista no curtíssimo prazo. A gente sabe que ele pode talvez até voltar um pouco abaixo aqui para pegando liquidez para subir, tá? Então tomem cuidado, não saiam comprando, não saiam fazendo trades aí sem stop, trades com alavancagem muito alta, porque ele tá muito volátil, pessoal. E volatilidade pode ser para cima e pode ser para baixo. O problema da volatilidade para quem tá alavancado é quando ela é contra a posição da pessoa, tá? Então, tomem cuidado aí agora, não é um momento muito seguro para estar comprando visando curto prazo e principalmente para usar alavancagem. O pessoal que gosta de usar alavancagem sem stop, esse pode ser um momento muito perigoso, beleza? No mais, pessoal, a gente ainda segue com aquele alvo daquela bandeira de alta do Bitcoin que está lá na região de aproximadamente $69.000, tá? Então o Bitcoin aí para os próximos dias, talvez até próximas semanas, ele segue aí com aquela perspectiva dos $69.000, que é o nosso querido alvo aí do Bitcoin, beleza? Então, Bitcoin em perspectiva de $69.000 continua aí para os próximos dias e semanas. Ethereum, pessoal. A Ethereum rompeu aquela cunha descendente, cujo alvo se encontra ali na região dos $5.200, tá? Então, acima da máxima histórica. A Ethereum ainda não conseguiu superar a máxima histórica dela, que é exatamente $4.384, $4.385 para arredondar, né? Então a Ethereum provavelmente ela vem buscar a máxima histórica e o alvo dela tá ali na região dos 5.200, então tem projeção aí para passar, tá? A Ethereum a gente continua com a mesma perspectiva
E fazendo um alerta, pessoal, hoje o mercado subiu muito, pode haver realização de lucro hoje ou amanhã, então não compram, não saiam comprando agora no desespero, tá? Cuidado com a euforia, cuidado com o medo de ficar de fora, porque talvez não seja o melhor momento para sair comprando aí de forma irracional. FTT, pessoal, FTT está quase aí fazendo aquele ombro, cabeça, ombro invertido aqui na região de suporte. Hoje ela subiu, chegou a subir mais de 8% hoje, tá? A FTT, na minha opinião, é uma moeda de hold, assim como a BNB, esses tokens de corretora, eles tendem a valorizar no longo prazo, porque muitas dessas corretoras possuem programas de stake, programas de queima, que fazem com que esses tokens fiquem mais escassos. E a FTT, para mim, é uma das criptomoedas aí de corretora com maior potencial de subida. Agora está em $61 ontem. Anteontem, nos últimos dias, ela estava na região dos 53, pessoal. Parece estar formando aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Para formar aquele ombro, cabeça, ombro invertido e confirmar ele, ela precisa romper a linha de pescoço, ou seja, romper a região ali dos $62. Se confirmar o rompimento e confirmar essa figura, esse ombro, cabeça, ombro invertido, pessoal, a gente teria alvo aí lá na região dos $76 para FTT. Então, olho na FTT, porque ela pode aí vir a ficar promissora. E o volume aqui, pessoal, ele tá condizendo aí com o volume de um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? A gente vê aí que o volume ele vem diminuindo, né? Bem, pessoal, outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a BNB, que também tá com o ombro, cabeça, ombro invertido, assim como o FTT. BNB token da corretora Binance. O alvo tá lá na região dos $570, então a Binance Coin tudo indica que pode chegar na região dos $570. Lembrando que agora está na região de resistência. Se você não comprou aqui no pullback, pessoal, não saia comprando no desespero, tá? Por quê? Porque essa moeda ela pode fazer algum movimento aí corretivo amanhã junto com o mercado. Não estou dizendo que vai, não tenho certeza, mas depois que tudo sobe muito, costuma ficar perigoso, tá? Costuma ser um momento de euforia, de risco. Então, tomem cuidado, não saiam comprando no desespero se você não comprou na hora certa. Agora você deve procurar outras oportunidades que há muitas aí pipocando no mercado nesse momento, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Cardano. Cardano está tendo uma manutenção na rede dela, né? Lá na Binance. Mas, pessoal, para Cardano ela rompeu aquele pivô de alta aí, um pivôzão que demorou meses para ser formado. Então a perspectiva é que nos próximos meses ela busque aí aquele alvo lá na região dos $3,95 aproximadamente. Ela tá aí, pessoal, andando de lado nos últimos dias, tá? Ela não tá subindo tanto quanto a maioria das moedas, quanto outras moedas do mercado. Mas na minha visão ela tá legal, tá promissora. Acredito que na hora que ela corrigir para acompanhar o Bitcoin, as outras moedas, ela pode dar uma valorização legal e talvez até buscar esse alvo que tá lá na região dos 3,95, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a XRP. XRP segue aí fazendo topos e fundos cada vez mais altos, tá? Porém, aí não tem nenhum sinal de entrada, não tem nenhum setup muito claro para estar abrindo em posição em XRP nesse momento. Dogecoin, pessoal. Dogecoin segue aí na região de suporte, parece estar fazendo aí, se a gente olhar no gráfico 4 horas fica mais claro, parece que ela está formando um ombro, cabeça, ombro invertido, assim como muitas altcoins, né? Então fiquem de olho na Dogecoin, porque se a gente olhar um prazo um pouco maior, ela rompeu aquela cunha descendente com alvo lá na região dos 83 centavos de dólar, lá em julho, tá? E o alvo dessa cunha está na região dos 83 centavos e agora parece que ela está revertendo essa tendência de baixo que ela vem formando desde a metade de agosto. O alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido que está se formando na Dogecoin, ele se encontra lá na região de aproximadamente 33 centavos de dólar. Eu particularmente não gosto muito dessa moeda, não me sinto muito bem operando ela, mas para quem gosta, talvez seja interessante. Polkadot, pessoal, precisa passar ali a região de resistência, que é a região ali de aproximadamente $50, tá? Agora ela está na região aí de resistência forte, então eu não compraria Polkadot nesse momento. Não entraria vendido, tá? Entrar vendido em algo que está subindo normalmente é uma péssima ideia, mas entrar comprado aqui também na resistência, enquanto ela não der sinais aí de que vai romper, pode ser uma ideia não muito boa, beleza? Bitcoin Cash, pessoal, Bitcoin Cash segue aí fazendo pivôs de alta, tá? Ela precisa romper essa região aqui dos $650 para fazer outro pivô de alta e dar sequência aos movimentos de topos e fundos mais altos. Solana, pessoal, Solana rompeu aquela cunha descendente com alvo lá na região de $260. Então, Solana, a gente segue aí com aquela operação que eu já vim falando aí desde setembro, né? Desde o final de setembro eu estou comentando sobre essa possibilidade de operação na Solana. E, para mim, essa operação tá on, para mim, essa operação aí tende a dar certo no curto prazo, beleza?
Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Chainlink, pessoal. A Chainlink, sinceramente, é difícil de olhar para ela e concluir se ela está fazendo uma bandeira de baixa aqui ou se ela está aí iniciando um movimento de alta. Uma vez que a gente tem o volume de negociação caindo, eu gostaria de aguardar e esperar para ver se a Chainlink aí vai ficar mais interessante, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a Litecoin vem fazendo aí fundos mais altos, né? Parece que ela tem aqui no gráfico dela também um ombro, cabeça, ombro invertido se formando, que já está sendo rompido para cima. Se a gente projetar para cima esse ombro, cabeça, ombro invertido, o alvo estaria lá na região de aproximadamente $250, tá? Então, para a Litecoin, a gente tem esse alvo. Uni, pessoal, token da corretora Uniswap, também parece estar fazendo ombro, cabeça, ombro invertido. A maioria das moedas aí parecem estar fazendo ombro, cabeça, ombro invertido. Esse aqui a gente não tem uma tendência de baixa tão clara, tá? Mas estaria acompanhando o mercado. Se a gente projetar para cima o possível rompimento para cima desse ombro, cabeça, ombro invertido, caso ele venha a acontecer, a gente teria alvo lá na região dos $36, beleza? Então, olho aqui na Uni, porque se ela conseguir romper essa região aqui dos $27,60, ela pode vir a ficar interessante. Bem, pessoal, não posso deixar de comentar aqui, atualizar a situação da SLP, que apesar aí dela não estar bombando no curto prazo, acredito, pessoal, que a SLP, que está em uma região de resistência, com as mudanças de fundamento, em um momento aí de bull run, em um momento aí que o mercado volte a ficar animado para as altcoins, ela pode ser uma das que pode ficar aí promissora. Então, eu recomendo aí que prestem bastante atenção na SLP. Aquele fundo duplo, pessoal, ela não deu continuidade para ele. Porém, a gente ainda tem uma zona aqui que parece ser uma região de acumulação na SLP, tá? Então, segue aquela estratégia de comprar 1% e segurar. Se der certo aqui, ela pode subir 400%, ou seja, isso aí daria um lucro aí de 4 vezes. Então, arriscando 1%, você pode ganhar 4% caso esse trade aqui corra bem, beleza? Então, é uma operação aí em que não dá para posicionar stop, porque a moeda é muito volátil. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar e atualizar a situação dela, que eu venho falando nos últimos dias, é a Matic, pessoal. Para mim, aqui no gráfico da FTX, ela tá com um volume muito grande ali nos últimos dias no rompimento. No gráfico da Binance ficou mais suave, tá? Então eu gosto mais de mostrar esse gráfico aqui para a gente ter uma visão da situação. Na Matic, pessoal, a gente precisa que ela rompa aqui a cabeça desse pivô, tá? Ela confirme o pullback, rompendo ali a região acima de 1,63, 1,64, para ficar interessante e para vir a se valorizar e buscar o alvo desse triângulo simétrico que parece estar sendo rompido para cima. A gente tem volume aqui na maioria das corretoras no momento em que ela passou para cima desse triângulo, então parece que a Matic está rompendo. Caso a gente tenha aí a confirmação desse rompimento e projeção desse triângulo para cima, pessoal, a gente teria alvo lá na região de aproximadamente $4, quase $4. Ela agora se encontra em 1,52, tá? Então, seria aí um alvo aí de aproximadamente 150%. Então, olho na Matic, porque essa moeda aí ela pode ficar promissora aí no curto prazo, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, comentei sobre ela ontem, a Teta. Pessoal, a Teta tá polêmica em termos de gráfico, tá? Eu particularmente vejo aqui que ela já tá rompendo uma cunha descendente para cima. Eu conversei com um amigo e ele tá vendo outra coisa aqui. Ele tá vendo, segundo ele, a gente tem aqui um triângulo simétrico. Também não é inválido, pessoal. Só que o volume ele vem aumentando muito no curto prazo, né? Então isso aí me faz acreditar que ela já teria rompido, tá? Ela já estaria se preparando para tá se valorizando. De qualquer forma, pessoal, é uma moeda aí que eu ficaria de olho, tá? Se ela passar aqui, vai estar. Se ela passar acima dessa região aqui dos $8, ela já vai estar aí confirmando, né? Ela pode vir a confirmar o rompimento desse triângulo. E no caso aí da cunha, que é o cenário com que eu estou trabalhando nesse momento, pessoal, ela já estaria rompendo, só faltaria nesse momento que ela só faltaria que ela fizesse a cabeça do pivô aqui e passasse acima aqui dessa região dos $9,80 aproximadamente, que ela faria um pivô de alta e ela provavelmente iria buscar o alvo dessa cunha. Bem, pessoal, uma moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Cake, tá? Foi pedida várias vezes aí, tem alguns inscritos que falam, e ela é uma das maiores moedas do mercado. Bem, pessoal, na minha visão, a Cake ela precisa de romper essa linha de tendência de baixa que vem se formando desde o dia
29 de abril para estar ficando interessante. Se ela romper essa linha de tendência de baixo, ela vai estar deixando uma região de resistência muito importante. A gente vê que é uma região que está segurando ela desde agosto, tá? Então, se ela conseguir romper, pode vir a ficar interessante e pode aí também estar formando talvez até um padrão aí de uma bandeira de alta, né? Que se a gente projetar para cima, caso essa bandeira de alta seja rompida para cima, caso essa linha de tendência de baixa que a gente comentou aqui seja rompida nesse ponto para cima, a gente teria aí um alvo para a Cake lá na região de $36, tá? Então, olho na Cake porque ela pode vir a ficar interessante. E agora, pessoal, eu vou falar de uma oportunidade que eu estou vendo aqui no mercado, uma moeda que eu acho que pode vir a ficar interessante, uma moeda que tem uma tendência legal, né? Se a gente olhar aqui, a gente vê que essa moeda, desde que ela foi lançada na Binance, ela vem fazendo aí topos e fundos cada vez mais altos, tá? Os fundos estão ficando mais altos, os topos estão ficando mais altos. A moeda aqui que a gente vê muito volume de negociação quando ela bateu na região de fundo. Essa moeda é uma moeda que também tem fundamentos aí relativamente legais. Então, para mim, pessoal, é uma moeda que, se a gente conseguir encaixar ela em algum setup, ela pode vir a ficar interessante, beleza? No momento eu não estou conseguindo encaixar ela em nenhum setup muito claro, mas a gente vê que ela está aí numa região de suporte, né? A gente vê que essa região em que ela se encontra é uma região aí onde ela parece estar acumulando. Então, olho nessa moeda, pessoal. Eu tentaria trabalhar com essa LTB aqui, que ela parece estar formando um triângulo descendente aqui nessa região, né? Um padrão aí que indica possibilidade aí de continuação, mas como ela tá rompendo, parece estar rompendo para cima esse triângulo descendente, é uma moeda também para ficar de olho, beleza? Porque se ela conseguir romper isso aqui e dar continuidade ao movimento, pode ficar muito interessante, beleza? Então, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima quarta-feira, bons negócios e cuidado aí, não se empolguem com o mercado nesse momento de euforia, beleza? Até mais, tchau!